Queridas irmãs, queridos irmãos, Instituto Revelare, todas as instituições que estão vinculadas, operando na causa do bem, produzindo fatores novos para a sociedade humana, seja em nós a paz do Cristo. Que possamos verdadeiramente captá-la e retratá-la no cenário que se abre diante de nossas vidas. O homem busca a paz. A paz busca o homem e é preciso encontrar. Vamos movimentar a nossa alma nas reflexões em torno deste tema, transição planetária. Nós vamos refletir e reflexionarmos em torno do assunto da transição planetária, que já foi falado pelo nosso irmão, que nos antecedeu, e que agora vamos fazer outras reflexões que possam verdadeiramente nos ajudar. No Evangelho de Jesus, capítulo 20 de Mateus, Jesus narra uma parábola muito grande. Nós pegamos os primeiros 7 versículos dela, que diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: ide vós também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Jesus apresenta o tema do reino de Deus. É uma das propostas, talvez a maior proposta de Jesus na terra é dar sentido ao ser humano compreender o reino de Deus. Nós compreendemos o reino de muitas coisas, mas o reino de Deus é uma grande dificuldade. E ele vai narrar uma parábola como é o processo de implantação dessa sistemática, né? Um pai de família que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores. Aqui nós encontramos 12 horas. A afeição do mundo judaico contava o dia, 12 horas, começando às 6 da manhã até às 17 horas, concluindo a 18ª, né? Às 18 horas. E à noite também de 12 horas, naturalmente. Então aqui nós estamos no período primeiro, na madrugada. Saiu a assalariar trabalhadores. E nós fomos buscar algumas reflexões em torno deste assunto e usamos principalmente o livro A Caminho da Luz de Emmanuel para considerar este contexto da parábola. Se nós formos ao capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec insere lá algumas páginas, alguns comentários, são 4 mensagens, e dentro de uma delas, quem comenta parte de um determinado ponto para avaliar aquelas 12 horas, né? Então nós vamos avaliar também com algumas outras perspectivas. Nós poderíamos pensar nesse trabalho da Terra, das 12 horas, com a chegada do homem, o Homo sapiens, que André Luiz apresenta no livro Evolução em Dois Mundos, sua chegada, capítulo 3º e no capítulo 6º, há 200 mil anos atrás. Um dado que coincide com os pesquisadores da ciência, que têm colocado o Homo sapiens, por essa ocasião, cerca
de 195 mil, 210 mil, 200 mil anos atrás, antes do Cristo aproximadamente. Mas nós não fomos lá nesse tanto tempo assim não. Poderíamos pensar nesse início de 12 horas de trabalho, a chegada do Homo sapiens sapiens, que se deu há 40 mil anos atrás. No livro Libertação, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, no primeiro capítulo, o instrutor considera determinados itens sobre a terra, sobre as idades da terra, sobre os povos. E ele vai dizer que o homem da razão surgiu precisamente há 40 mil anos. Logicamente, 40 mil anos atrás, o homem não tinha a razão que tem hoje. Ela é progressiva, nós aprendemos aqui agora há pouco, ela é progressiva. Mas ela inaugurou naquele período, há 40 mil anos atrás, e vai ampliando cada vez mais. Coincide com a chegada dos capelinos aqui na Terra, este período, onde nós mudamos do homem de Neandertal para o homem de Cro-Magnon. Mas nós não vamos buscar esse período, não. Nós vamos trabalhar os últimos 12 mil anos do planeta Terra para estas 12 horas de trabalho. 12 mil anos, nós vamos justificar aqui, mas lá no final nós temos um outro texto para poder voltar a falar, eu não sei como que o tempo vai estar na hora, não é? Então, 12 mil anos por quê? Há 14 mil anos atrás, aproximadamente, terminou uma era de gelo e começou o ciclo de civilização, ou o ciclo evolutivo das civilizações que conhecemos neste período. Então, estamos deixando, por enquanto, todas as outras civilizações anteriores a 12 mil anos aqui do planeta. É a madrugada para nós, no nosso entendimento, a primeira hora que coincide, segundo o livro A Caminho da Luz, e também segundo o livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 20, a China milenária são seres aqui da Terra, autóctones, mas que receberam enxertia de alguns capelinos exilados, que se tornaram lá mestres, missionários. E esta China milenária captou a onda criadora e foi o primeiro registro que se tem notícia na Terra, nós não estamos falando das pinturas rupestres, de um dado onde a criatura conseguiu trabalhar um assunto que comunicava a ideia de representar a experiência divina aqui na Terra. A criatura humana conseguiu registrar de alguma maneira pontos que pudessem definir na sua conduta uma conexão com o alto. E o primeiro, diz Emmanuel, que a história não nos fala de um outro antes de Forry. Forry, ele inaugurou o que nós chamamos hoje de I Ching. O I Ching, naquele desenho do Tao, de fora, aqueles três retas inteiras e partidas, são 64 hexagramas. 64 quando nós juntamos dois trigramas fazendo um hexagrama, né? São 64 dentro da modificação. O I Ching, naturalmente, sofreu ao longo do tempo compilações e acréscimos, inclusive de texto que não tinha no original do Forry. Forry era só as retas, inteiras e partidas. Mas chega até Confúcio, e Confúcio e os seus alunos, seus discípulos, dão um contexto final. O I Ching é um oráculo. Um oráculo que responde às perguntas. Responde às questões, mas como todo oráculo, é um enigma e precisa ser decifrado. Sócrates visitava periodicamente o templo de Apolo, na cidade de Delfos, e dialogava com o deus Apolo. Era uma consulta que os gregos faziam aos pitonisas, médiuns que traziam o pensamento dos espíritos. Cada um de nós, no momento de conflito, abre um livro buscando uma orientação, uma reflexão. É um oráculo. Pode ser funcionado assim. O I Ching tem sido trabalhado assim, não numa busca ingênua e pequena, mas numa orientação.
é um tratado base, primeira mensagem operada aqui na terra pelos capelinos, juntamente com os da terra. Naturalmente, nós não estamos tratando aqui do fogo. O fogo tem 37 mil anos, a tecnologia do fogo aqui na terra. A roda tem 12 mil anos. Eles são elementos práticos da situação que nós já vimos no estudo anterior, num campo de degredo. Aqui é a conexão da criatura com Deus. É momento em que a criatura começa a buscar as articulações de entendimento. O I Ching irá definir Deus, ou tentar definir Deus. Nós temos no Livro dos Espíritos, na primeira questão, uma pergunta: quem é Deus? Os benfeitores respondem dizendo: Deus é a inteligência suprema. É uma definição, causa primária de todas as coisas. Mas uma definição não define nada, porque ela dá ideia. Deus é indefinível, não pode ser abarcado, não pode ser dominado por nada, ele está além de tudo. Mas também o I Ching tenta definir Deus, e dá uma das definições mais belas também que nós conhecemos, além dessa do Livro dos Espíritos, que diz assim: Deus é o irrepetível. Nada se repete. Cada fenômeno, cada segundo, cada coisa, abstrata ou concreta, é diferente. Nenhuma folha de uma árvore se repete. Qualquer árvore que pegarmos, cada folha é única. No campo material, no campo psíquico também, no campo do ser, Deus é irrepetível. Nenhum dos seus filhos se repete, e nenhum fenômeno jamais poderá ser repetido em nenhuma ocasião. Faltarão dados para a totalidade da repetição. Os filósofos debruçaram sobre isso, e o I Ching debruçou sobre isso. É a primeira hora, no nosso entendimento, cerca de 10 mil anos atrás, 11 mil anos, está 9 mil antes do Cristo, o Forri teve esse trabalho. Nós estamos dizendo assim, porque coube ao Espiritismo reposicionar muitas das coisas, ou quase todas, que estavam sem o entendimento correto na Terra. Os estudiosos do I Ching leem no prefácio que ele foi escrito 3.600 anos antes de Cristo. Não é verdade nesse sentido, porque Emmanuel reposiciona a data e traz bem antes do processo. Nós, fazendo essas contas, chegamos mais ou menos a 9 mil anos antes do Cristo, e vamos dizer por quê, não é? Não queremos aqui criar sistema, mas é trazer alguma ideia para a reflexão sobre a transição. Mas nós não chegamos na transição ainda não. Primeira hora para nós é a sociedade da Terra, chinesa, a China milenária, que emergiu na Terra, os autóctones, que já tinham atingido a capacidade de raciocínio. O homem da razão é de 40 mil anos, e que, fecundados por espíritos que vieram de capela, sejam degradados alguns, sejam missionários outros, porque nós temos desses dois elementos, eles deram esta ideia, que é um registro que está na Terra. Mas diz que o pai de família saiu à terceira hora, e viu outros que estavam ociosos na praça. Esse ocioso aqui, nós não podemos confundir com a preguiça, que em tempos atrás era reconhecido como um pecado capital, mas que deveria ser transformado, em vez de preguiça, na depressão, na tristeza, porque é um fenômeno mais complexo, a tristeza e a preguiça, a tristeza e a depressão. Esse ocioso, nós estamos pensando esse ocioso daquele seguinte sentido: nós aqui agora estamos trabalhando. Um grupo que não esteja conosco aqui não está trabalhando. Se perguntar na praça: por que você está ocioso? Eu falo: porque ninguém me chamou para o trabalho. Ou se chamou, eu não ouvi o chamado. Então, não é uma questão de que não estava fazendo nada, estava aguardando o tempo adequado para manifestar. Toda a vida é constituída na lei da sucessividade. Um evento prepara outro, que prepara outro.
Então o segundo evento, ele é ocioso em relação ao primeiro, é natural. É natural. Quando alguém está trabalhando, o outro está na expectativa. É a ociosidade nesse sentido. Perguntou então, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E aí nós vamos buscar essa terceira hora, mais ou menos 8.000 anos antes do Cristo, porque Emmanuel cita no livro O Caminho da Luz, quando ele fala da comunidade hindu, de um instrutor hindu chamado Vyasa. E Vyasa viveu 7.000 anos antes do Cristo. Então nós temos aqui, e ele não foi o primeiro, nós colocamos alguns dados da Índia, não todos, só alguns para dar ideia. Nós temos os livros, os Upanishads, o Vyasa está citado ali, Krishna, o Bhagavad Gita, que é um livro dentro de um outro livro maior, chamado Mahabharata, que abre ideias de um sentido espiritual. Deixa registro, nós estamos buscando aqui o que tem registro, o que sobreviveu enquanto registro ao longo do tempo e chega até a nossa era que estamos vivendo, buscando o registro, porque alguns acontecimentos podem não ter o registro, mas os Upanishads, os Vedas, né? Krishna, o Bhagavad Gita, a Índia, essa Índia milenária, que são dos espíritos degradados, é que agora nós entramos nos degradados, de Capela na Terra, são 4 grandes povos que trouxeram para a Terra a raça ariana, a raça branca, né? A raça branca, né? E os arianos todos eles são considerados árias também. A escola dos Charvakas é uma escola da Índia que era materialista. A Índia é espiritualista no seu geral, mas existia uma escola na Índia materialista que não queria muito trabalho com o espiritualismo, e esta escola, Charvakas, saiu da Índia e migrou para o Ocidente e fundou a Europa e todas as suas etnias. A escola dos Charvakas vai dar o surgimento da sociedade europeia, que nos chamamos hoje Europa, né? Começando pela Grécia, pela Roma, e depois as outras todas etnias, porque, segundo Emmanuel, esse grupo que chegou na Europa foi o único que misturou com os da terra. Nenhum outro grupo misturou com o da terra. Na própria Índia, nós criamos as castas, as separações. Mas a reencarnação muitas vezes fazia Brahmane encarnar como pária. E colocava pária como Brahmane. Então, se não misturava enquanto estava encarnado, enquanto tinha o movimento da encarnação, naturalmente, no decorrer dos tempos, determinado espírito poderia encarnar em sociedade diferente, dentro da cultura dele, no campo social diferente daquele que era o dele. Então nós temos aqui a Índia abrindo horizonte, mas os materialistas da Índia, que saíram de lá, a escola dos Charvakas, vai para aquele lugar que chamamos hoje Europa, e lá eles realmente misturam completamente com os que ali moravam, os autóctones que ali moravam, e trazem o povo europeu, o que nós chamamos hoje de mundo ocidental, não é? Nós temos ainda nessa escala da terceira, quarta e quinta hora, porque a próxima Covid está na sexta, terceira, quarta e quinta hora, nós temos o grupamento egípcio. Os egípcios quase todos já voltaram para a capela. Poucos ainda permanecem aqui na terra. Muitos hindus ainda permanecem na terra. Alguns tantos hebreus e quase que a totalidade dos arianos europeus. O mundo ocidental quase todo ainda é de capela. No Egito nós vamos ter o livro dos mortos e temos as pirâmides, registros que marcam fenômeno de um grupo que trabalhava a ideia do espiritualismo e do Deus único na intimidade dos templos. Tebas, Mênfis, Heliópolis, as cidades egípcias, os sacerdotes e os faraós conheciam profundamente a ideia do Deus único, conheciam a mediunidade,
o desdobramento, os corpos espirituais, todos esses movimentos, mas para o povo não ensinava assim. Para o povo simplesmente manipulava-os com as doutrinas da metempsicose. Nós vamos ter aqui o povo ariano, que vai povoar a futura Europa, né, que surge há cerca de 10 mil anos atrás, aproximadamente, 12 mil anos, e os hebreus. O grupo hebreu, esse nome hebreu significa aquele que atravessa o rio. Abraão é o primeiro a ser chamado hebreu. Nasceu na Caldeia, em Ur, na Mesopotâmia, e foi convidado pelas vozes espirituais a deslocar de lá e buscar uma terra prometida. E sem saber para onde ia, Abrão foi. E vai se tornar depois Abraão. É o primeiro grande patriarca do povo hebreu. E nós temos aqui nesse período, então, 8 mil anos antes de Cristo, nós temos os 4 grandes povos que vieram da capela, que chegaram aqui há 40 mil anos, se adaptando com o planeta, encarnando e desencarnando, tentando ambientar-se com os autóctones e que emergiram enquanto sociedades há cerca de 10 mil anos atrás, de lá para cá. São os dados da história e o A Caminho da Luz nos mostra isso em toda a sua trajetória, em todo o seu processo. Nós temos 1750, aproximadamente, antes do Cristo, o Código de Hammurabi. Começava um período, um processo, em que os códigos iriam definir a relação da criatura com outra criatura, toda a estruturação eram apresentados. E nós temos o Código de Hammurabi, onde alguns itens esculpidos em pedra e apresentados à sociedade, vigorava essencialmente a chamada lei de Talião. Quando eu entrei no Espiritismo, naquelas perguntas todas, eu queria saber quem foi o Talião. Onde é que reinou? Onde morava? Mas Talião não era um rei, não era uma pessoa, não era um governo. Talião é uma corruptela da expressão tal e qual. Tal e qual. Olho por olho, dente por dente. Então a regência no mundo primário, no mundo primitivo, ela se faz na ferocidade da ação e da reação. Arrancou-lhe um olho, arranca também o olho dele. E pronto, está resolvido o problema. Né? Matou o boi dele, mata o boi do que tinha matado anteriormente. Essa era a ideia de um sistema que começava a ser executado e orientado para o povo. Claro que existia algum sistema antigo antes disso, mas agora nós estamos aqui codificando os aspectos nessa terceira, quarta e quinta hora. Avançando, nós chegamos perto da hora sexta e nona. Ele fez o mesmo. Avançando rápido, né? Dando só uma recapitulação, uma olhada com um voo panorâmico de toda uma trajetória da Terra, de todo um processo de desenvolvimento na Terra, e na hora sexta emerge no planeta um sistema novo, chamado por Allan Kardec de a primeira grande revelação da lei de Deus. Porque o que nós tínhamos até então são elementos esparsos, onde alguns autores, um grupo, alguns iniciados, algumas personalidades definiam na intimidade do claustro, para os iniciados, suas reflexões. Mas o povo não detinha aquela informação, não tinha acesso àquela informação. De maneiras que nós temos a informação, mas ela é privilégio de alguns. E agora começa o momento de vulgarização da informação. Ela é divulgada, ela é levada ao vulgo, ela é levada ao popular, abrindo o horizonte para todo o coletivo. E surge nesta sexta hora a personalidade inconfundível de Moisés. Moisés viveu cerca de 1350 anos antes de Jesus.
nós colocamos 1500 só para arredondar ali, mas é cerca de 1350 anos aproximadamente de Jesus, atribuído a ele uma vida de 120 anos, né? É claro que esse dado aí não precisa ser um dado biológico, é um dado que está no texto do Velho Testamento, mas ali ele inaugura, apresentando o homem a vertente justiça da lei divina. A lei é uma só, que aspectos dela vão sendo apresentados, expressados para o coletivo. Aspectos desta lei vão sendo oferecidos ao coletivo para que ele possa verdadeiramente ter um parâmetro de conduta. E Moisés apresenta-nos 613 preceitos, 613 leis, 613 ordens, das quais 10, o decálogo, são chamadas a lei divina. E as outras 603 são as orientações do próprio legislador, tentando organizar e definir o grupo. Então nós temos no conjunto de 603 dele, Moisés. Poderia ser inspirado, e deve ter sido inspirado por muitas delas, mas são leis civis, para um tempo, para um grupo, para um povo, para um momento. E 10 destas leis, elas já apresentam um cunho de uma maior essencialidade e não transitórias, que é o chamado decálogo, que Moisés recebeu por orientação divina. Os trabalhadores de Jesus, talvez o próprio Cristo, junto com aqueles trabalhadores, escrevendo na pedra, em fogo, e o Moisés apresenta essas 10 leis, ou 10 mandamentos, o decálogo. Abria para a humanidade, está dentro da lei de causa e efeito, da lei de Talião, ainda é primário, mas está abrindo um horizonte maior, porque Moisés sintetiza um passado e abre para um futuro, porque em Moisés aparece os imperativos do amor, amar a Deus, amar o próximo. Isso aparece enquanto tese, não enquanto vivência, realmente. Vai ser vivido por Jesus, mas por nós eu não sei se nós já conseguimos operar os 10 mandamentos verdadeiramente. São 7 mandamentos negativos, virtudes negativas, e 7 mandamentos ativos, virtudes ativas. Quem usa esse termo de virtude negativa e virtude ativa é o apóstolo Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem Fora da Caridade e na Salvação, do capítulo 15, quando ele diz que outrora foi necessário uma virtude negativa. A virtude negativa é negar o erro, não roubar, não matar. E só pode falar não fazer para quem quer fazer. Não adulterar. Não, 7 não. Mas já é um processo bom, porque está contendo o instinto expansivo, dominador. E 3 mandamentos positivos, né? Amar a Deus. Eu sou o Senhor e devereis amar a mim. Guardar o sábado e honrar pai e mãe. São mandamentos que estão ali. Após Moisés, abre-se ao povo hebreu toda uma perspectiva de um trabalho com Deus. Deus é o condutor, o Deus deles. Deus é o condutor da humanidade. Mas ali ele trabalhava na plenitude do povo hebreu, que depois vai chamar povo de Israel, depois povo judeu, e aí cada época terá um nome, não é? Não importa o nome. Os profetas vão surgindo, e nesta mesma sexta, nona e 10ª hora, nós vamos ter na Grécia a figura de Pitágoras. Nós percebemos no livro O Caminho da Luz, já sabemos disso no Espiritismo, mas é só para refletir juntos, né? Que são mensageiros que Jesus envia ao planeta em grupo, em particular, um grupo pequeno, um grupo maior, para que possa, daquela maneira, dar sentido para o aprendiz que está na escola. O professor chega dentro de sala de aula, é ele quem orienta, não são os alunos que dão a orientação. A tese é que o professor oriente. Então Jesus envia missionários
que no sacrifício e no esforço, eles verdadeiramente dão diretrizes. Então nós estamos buscando as grandes coletividades nas primeiras horas, com algumas personalidades, mas era a coletividade em si, e agora, nessas horas, começam a particularizar determinados momentos, determinadas personalidades. Pitágoras, ele sai da Grécia, vai à Índia, vai ao Egito, apreende os ensinamentos dos iniciados secretos e os ensinamentos do povão, volta para a Grécia, funda um sistema e ensina para os seus alunos mais diletos, o grupo dos iniciados, a palingenesia, a reencarnação. Mas para o povo, Pitágoras repete o mesmo problema, mentepsicose, a mentepsicose, que é aquele processo de poder retrogradar o espírito humano encarnar num corpo animal, e isso não é possível. O espírito humano, que já atingiu uma capacidade de expiação e prova, pode cair no mundo primitivo. Mas isso não é voltar ao corpo animal. Não é voltar ao animal. O animal que é a retrogradação, que não pode acontecer, não é? Segundo o livro dos Espíritos. Então é voltar ao reino animal, não tem mais jeito. Mas no reino humano pode começar num campo primário. O Emmanuel explica isso no livro A Caminho da Luz, né? Nós temos também, agora na China, a China, depois do Forri, ela vai receber vários mensageiros, mas depois de um tempo, ela recebe a figura de Lao Tse. E Lao Tse escreveu um livro chamado Tao Te Ching, O Caminho para o Senhor, o caminho para Deus, o caminho para a vida, o caminho para atingir. É um livro que se encontra nas livrarias. Tao Te Ching, Lao Tse, já idoso, nonagenário, quase desencarnando, ele encontra um jovem, ainda antes dos 20 anos, e dialoga e fecunda-o. Eu vou saltar aqui, era Confúcio, Confúcio. Confúcio aprendeu algumas coisas com Lao Tse, e vai ser um dos grandes organizadores da China, na ideia das conexões da criatura com ela mesma, da criatura com o outro, da criatura, com os elementos que possam vir no campo superior. Nós vamos encontrar na Índia, no mesmo período, a figura de Siddhartha Gautama, o Buda, que traz ideias, abre horizonte apresentando o budismo com várias expressões sistemáticas que possam ajudar cada um e o coletivo no seu desenvolvimento. São trabalhadores do Cristo. Jesus os envia à Terra. O Senhor, o Pai de família, coordenador, governador do planeta, vai direcionando para o coletivo, fecundando o coletivo, para que ele possa atingir em tempo adequado a sua missão. E nós teremos na Grécia, depois de Pitágoras e dos pré-socráticos, o Sócrates. Viveu cerca de 5 séculos antes do Cristo, 400 até 300 e pouco. Sócrates, Emmanuel diz que em determinados momentos da vida dele, ele se assemelha ao Cristo. Sócrates conseguiu atingir patamares superiores no seu plano de relacionamento com o próximo e com ele mesmo. Mas a sociedade humana não conseguiu compreender, nenhum deles, né? E temos aqui também, até o ano 400 antes do Cristo, os profetas chamados menores hebreus, que tem os profetas maiores, que viveram um pouco mais recuados, escreveram livros que têm capítulos, muitos capítulos. São os profetas maiores, e os profetas menores são aqueles que os seus livros têm capítulos pequenos, 4 capítulos, 5 capítulos, 3 capítulos. E os últimos profetas, Malaquias, Zacarias, Neemias não tem o livro, mas Zacarias e Malaquias têm o livro. Eles vão até 4 séculos antes de Jesus. E depois há um silêncio das vozes espirituais, porque emerge nessa hora as vozes materiais. Não que elas não tenham bradado antes, mas agora nós estamos no momento do coletivo planetário, que até então
apesar das guerras, como foi muito bem lembrado, não teve um século sem guerra aqui na Terra até hoje, nós temos várias vozes, no coletivo, no particular, nos grupos, nas escolas, apresentando um chamado para a verticalização, conexão superior. Mas, 4 séculos antes do Cristo, aproximadamente, 4 séculos, essas datas sempre são aproximadas, 4 séculos, as vozes espirituais silenciaram no planeta. No povo hebreu, que conduzia as revelações, mas nas outras sociedades também. Silenciaram. E começaram os brados dos homens da terra. A Roma conquistadora começa seu movimento organizando-se para a conquista. Quando Jesus idealizou Roma, Emmanuel diz no Caminho da Luz, o projeto era para que Roma tornasse sede, capital do mundo. E, como núcleo que recebeu de todos os povos, deveria irradiar e educar todos os povos. Mas Roma falhou. Falhou enquanto império, nas expressões todas que ela tentou fazer, não é? E aí nós vamos buscar um texto do Apocalipse, só para dar uma ideia, dentro deste período, que está escrito assim no capítulo 20. Pegamos pequenos trechos, de 1 a 3, 7 e 8 somente, senão fica muito texto, né? E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto, por um pouco de tempo. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Esse é o texto. E quando nós buscamos um texto do Evangelho, ele pode ser interpretado por várias dimensões, desde o estágio literário, aos estágios espirituais, aos estágios simbólicos, aos estágios místicos, né? No estágio literário, nós ficamos na letra, naquilo que está dizendo. Então, 1000 anos aqui para nós vai ser 1000 anos. Se nós fôssemos considerar símbolo, nós teríamos que fazer outra avaliação, né? A segunda carta de Pedro, no seu capítulo 3, no versículo 8, Pedro irá dizer assim: amados, não quero que permaneceis ignorantes de uma coisa, que um dia para o Senhor são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então ele dá uma ideia de uma equação, mas nós não vamos entrar nela aqui agora, não é o nosso objetivo. Nós vamos trabalhar aqui do campo literal dos 1000 anos. E esse dado que nós buscamos está no livro Francisco de Assis, do Espírito Miramês, na psicografia de João Nunes Maia, onde, vou colocar tudo aqui de uma vez, para ganhar a ideia, do século 5 antes do Cristo, até o século 15º depois do Cristo, 1000 anos, nós temos um período extremamente complexo, período desafiador, que ainda que houvesse tido essa prisão de espíritos, ele diz lá, cerca de 2 bilhões de espíritos foram presos na cidade espiritual, uma cidade chamada A Cruzada, uma cidade que tinha a forma de cruz, e que, terminado o tempo, eu coloquei errado ali, de 5 antes de Cristo até 5 depois de Cristo, tá? Vocês desculpem o 15º lá, ali tem erro, ali deu mais, 5 antes e 5 depois. Entre 5 antes e 5 depois do Cristo, 2 bilhões de espíritos foram presos na cidade espiritual chamada A Cruzada, e que, chegando o século 5 depois do Cristo, eles seriam soltos, como diz lá o texto, ficaria preso 1000 anos, e depois seriam soltos gradativamente,
progressivamente, não posso soltar um tanto de espírito desse na terra de uma hora para outra, né? Aí nós vamos ver quando começa a saída deles. Nós vamos encontrar na Ásia, por exemplo, a figura de Gengis Khan. Nós vamos encontrar na Ásia também a figura de Tamerlão. Nós vamos encontrar na Europa, a partir do século V depois de Cristo, a chamada Idade Medieval, usando a cruz para fazer guerra, implantar as cruzadas, a Inquisição, Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, Segunda Guerra Mundial, outras guerras e as guerras de ideologias, todas elas são frutos destas mentes que lá prisioneiras, naquele período de 1000 anos, preparatória do nascimento do Cristo, e 5 séculos depois do nascimento do Cristo, até estavam presas. O homem foi feroz, mas muito pouco, em relação ao que poderia ter sido. Mas depois que eles foram soltos, aí nós tivemos uma situação delicada na Terra, não é? Do século V da nossa era até o século XV, nós vivemos, já foi falado aqui na Europa, no mundo ocidental, a chamada Idade Média, extremamente desafiadora. Mas as repercussões continuaram, e vão continuar ainda, por um tempo. Ali nós trouxemos a cruz gamada, né? Chamada suástica, só para dar a ideia, porque isso aqui não quer dizer muita coisa para nós. A primeira cruz do lado de cá está quebrada para a direita e a outra está quebrada para a esquerda. Se nós imaginarmos aquilo 4 pés, a segunda cruz ela dá a ideia de movimento para a direita, caminhada, não é? Sentido destro-giro para a direita. Aquela cruz, aquela outra cruz, se ela for caminhar, ela vai caminhar mancando. Essa foi usada para a Segunda Guerra Mundial como emblema. Ela não está na horizontal, ela está verticalizada, né? Está em outra posição, que é a suástica. Mas é porque a cidade lá tinha uma forma de cruz. Os povos eram presos lá, segundo o livro Francisco de Assis, em forma de cruz. E que foram soltos. E quando aqui na terra, tentava utilizar a cruz de toda maneira para apresentar o negativo e não o positivo. A cruz do Cristo representa o ângulo perfeito, o ângulo 90 graus, o ângulo reto, onde equilibra as horizontais e a vertical. A horizontal e a vertical. O lado esquerdo, o lado direito, o de baixo e o de cima. 4 ângulos, 90 graus. Nós não vamos fazer estudo disso aqui agora. Mas a cruz foi usada também como a espada. Tem a forma de cruz. O nome é a cruzada. A própria Segunda Guerra Mundial, que são espíritos vindos daquela cidade, que foram soltos, estão na comunidade terrena. Só para a gente ter uma ideia de como que o processo vai se dando. Então, do século V antes do Cristo até o século V depois do Cristo, eles estavam presos. Por isso nós vamos ver, o cristianismo ganhou campo expressivo nos primeiros tempos depois de Jesus. Apesar de serem mortos, apesar de termos personalidades doentias, foram tirados só os mais graves. Mas depois que eles foram soltos, o próprio cristianismo foi assassinado, que está sendo ressurgido agora, né? Nós estamos revivendo o cristianismo que estava morto. Então veja que a situação não é fácil disso que nós estamos tratando aqui dentro das nossas cronologias. Mas vamos avançar um pouco. Se eu fiz uma inserção agora, e não estava nos estudos anteriores não, foi colocado agora, por causa de um estudo que nós ficamos no carnaval, nós colocamos isso aqui. Na nona hora, está em curso a prisão desses espíritos, nós temos, inaugurando na terra, a nona hora, o primeiro século depois de Cristo, o nascimento de João, o Batista, que sintetiza todo o passado. Desde o tempo de João Batista, o reino dos céus é tomado pela força, pela violência, diz Jesus. Então João Batista, ele é o ápice da evolução humana. Dos nascidos de mulher, João Batista é o maior, diz Jesus. É o ápice, aqui é uma síntese, até aqui chegou o espírito humano. Agora, de João Batista para frente, é um outro processo, é com Jesus. Jesus abre o horizonte. João diz assim em determinado momento, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então é necessário que todo o tempo antigo seja recuado para um novo tempo surgir. E ele vai acontecer, se Deus quiser. Porque a terra não está às tontas, não funciona em caos. Aí nós temos lá os 3 primeiros séculos de cristianismo,
Temos Santo Agostinho organizando a fé, organizando um dos primeiros pais da igreja, debatendo, apresentando as confissões, trazendo Sócrates de volta para o mundo europeu, porque Sócrates estava meio fora. Ele trouxe Sócrates, fazendo as confissões, trabalho do conhecimento, porque depois vai resgatar novamente o Sócrates, né? Nós vamos ter a figura de Francisco de Assis, no século XII, 1182 ele nasce. Nós temos a figura de João Hus, na Tchecoslováquia. Francisco de Assis foi o primeiro brado de uma reforma dentro das organizações, das instituições que trabalhavam em nome do Cristo. Falou, a voz repercutiu na Tchecoslováquia, em Praga. João Hus apropria da ideia e prega uma reforma, uma renovação. Foi assassinado. Joana d'Arc, que é o espírito de Judas Iscariotes, resgatando o final do seu processo, né? Porque ele resgatou várias outras vezes, em outras encarnações, conforme a mensagem de Chico Xavier, também nós temos lá do livro Momento de Ouro, mas não vem ao caso agora. E temos Lutero, que vai dar consecução à ideia de João Hus e de Francisco de Assis. Emmanuel foi perguntado no livro O Consolador qual que é a posição da reforma protestante. E disseram para Emmanuel disse, a resposta, né, que a reforma protestante ela veio tirar a Bíblia da prateleira, veio tirar o Evangelho da prateleira e colocar na mão do povo. Ou seja, veio tornar possível o próprio povo investigar o assunto diretamente, e não apenas pela interpretação de alguém, né? Aí termina a Idade Medieval, por essa ocasião, e surge aquilo que nós chamamos de Renascimento. Mas o Renascimento é um recomeço, mas ainda numa ideia acentuadamente aprisionada, porque nós tiramos agora o teocentrismo e colocamos o antropocentrismo. O homem é o centro. A ideia é boa, começa um movimento, mas ela tem suas dificuldades, natural, porque nós temos aqueles espíritos que estavam libertados das prisões, entrando nos movimentos, né, e interferindo naquilo que os trabalhadores divinos faziam. Nós estamos colocando trabalhador aqui, aqueles que fizeram o trabalho do ponto de vista saudável. A descoberta da América, no século XV, 1492, depois do Brasil, nessa mudança para o século XVI, e a Revolução Francesa, concluindo essa hora nona e décima. Não é? Aí nós vamos entrar na hora 1/10. São 12.000 anos, mas cada período tem um tempo diferente, claro. Saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos na praça e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: e de vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aí nós vamos trabalhar esses assuntos, já foi falado aqui, que é de 1857 a 2057, 200 anos, 1 hora, vamos ver isso aqui agora. O Eclesiastes, no seu capítulo 3, a sabedoria de Salomão, ou atribuída a Salomão, refletiu num tratado em torno do tempo. E ele começa dizendo assim, são 11 versículos: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Foi citado, mas nós vamos ler. Capítulo 22 do livro Brasil do Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, página 177, 178, dizendo assim: antes dessa época, para a gente ver as ideias, né? Quando prestes a findar o primeiro reinado, Ismael reúne no espaço os seus dedicados companheiros de luta, e organizada a venerável assembleia, o grande mensageiro do Senhor esclarece a todos sobre os seus elevados propósitos. Ismael é o governador espiritual do Brasil. Ismael, no Velho Testamento, é filho de Abraão e de Agar. Agar era serva. Ismael organiza os ismaelitas. Os ismaelitas geram o mundo árabe e geram o Islã. Ismael é chamado por Jesus para ser o governador do Brasil, terra da fraternidade, terra da inclusão, porque Ismael foi expulso da família quando nasceu Isaque, o filho de Abraão e de Sara.
E essa informação de que ele é o filho de Abraão e Agar está no livro Crônicas de Além Túmulo, de Humberto de Campos, com Chico Xavier, é o primeiro livro de Humberto de Campos, né? E ali diz um dado para nós, para a gente pensar quando é que foi essa reunião. Nós já sabemos, porque a reunião fala do momento em que se prepara a reencarnação do Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes nasceu em 1831. Para nascer em agosto de 1831, foi fecundado por volta de dezembro, novembro, fazendo as continhas rapidinhas aí, de 1830. Então foi antes disso. Mas o dado informado na mensagem é prestes a findar o primeiro reinado. Olha, nós estamos no Brasil. O Brasil teve 3 reis. Um que veio de Portugal e 2 que depois fizeram aqui o trabalho. O príncipe regente Dom João e depois o Pedro I e o Pedro II. Está falando do primeiro reinado e do Pedro I, porque o Dom João não vai contar nessa história, né? Pedro I findou o seu reinado dia 7 de abril de 1831. Ele abdicou do trono. Abdicou do trono dia 7 de abril de 1831. Então essa reunião, prestes a findar, antes de 1831, naturalmente, em 1830, talvez, pode ser até um pouquinho antes, mas a ideia é essa. Antes disso, Ismael reúne todos os seus trabalhadores, que estão com ele compromissados com o Brasil e Portugal. Pode ser que tenha algum em outra localidade, como nós vamos encontrar outros trabalhadores que vieram de outras localidades, mas principalmente Brasil e Portugal. Reúne no plano espiritual. Os que estavam encarnados eram desdobrados e levados para lá. E aqueles que estavam desencarnados já faziam parte da assembleia. E ele diz: irmãos, expôs ele. O século atual, século XIX, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. Nestes 100 anos, se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 que hão de vir, né? E aí nós vamos ver aqui novamente, já foi citado, mas nós vamos falar, está dentro do conteúdo, né, dentro do contexto, para considerar o 2057, porque é justamente aquele problema da data. De onde tirou esse negócio de data? Como é que vai falar de data? Precisa ter uma segurança. E aí nós temos uma segurança aqui na psicografia bendita de Chico Xavier, não é? Pergunta. Esse aqui foi uma resposta de fala, depois transcrita em livro, Pinga Fogo 2. O que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos? Isto é, como ocorrerá a transformação do planeta em planeta de prova e expiações para a regeneração? Aí Chico respondeu assim, que sempre é Emmanuel, ele atribui a Emmanuel e sempre é Emmanuel. Através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade, a humanidade caminha para a regeneração das consciências. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão. Trabalho e amor ao próximo com Jesus. Este é o caminho. Então, nós vamos ver aqui conjunto A e o conjunto B. Conjunto A é expiação e prova. Conjunto B é regeneração. Aquele período que nós encontramos ali de intercessão, já começou a regeneração, mas não terminou a expiação e prova. Encontramos misturados elementos dos dois mundos. Por isso essa confusão tão complexa, tão desafiadora. A regeneração, ela vai começar, 1857, mas ela efetivamente se dá enquanto exclusivamente regeneração, mundo de regeneração, em 2057. Então, entre 1857 e 2057, nós temos transição, 200 anos. Por quê? Porque são 2.000 anos que estão em jogo aqui. Os 2.000 anos da chegada do Cristo na Terra. Um período cerca de 10%. Por que ficou 400 anos das vozes em silêncio entre Malaquias e João Batista, no Velho Testamento? Porque estava em jogo 4.000 anos da história do povo hebreu. 10%, 400 anos. Por que a regeneração vai ser de 1.000 anos? Porque está em jogo os 10.000 anos da sociedade humana, desde que nós consideramos, então vai ser 10%, 1.000 anos. Nós não vamos fazer aqui umas continhas mais à frente. Sempre o período de transição pode variar em torno de 10%, a gente arredonda para ficar mais fácil. 10% daquele período que está em jogo. Até um governo, quando muda, precisa fazer uma equipe de transição.
Todos os movimentos da Terra, se não fizer um movimento de transição, se estiver a 140, entrou numa curva de 90 graus, se não fizer a transição da quinta para a terceira, o barranco te aguarda. Tá certo? Então nós temos lá 2 períodos de 100 anos. Primeiro período, tem que ser ligeiro. Primeiro período, preparatório. Jesus trabalhando na terra, revelação. Jesus enviando a terra, mensageiro. A codificação, abrindo o horizonte. Os clássicos espíritas, colaboradores de Kardec. Esse capítulo 22 vai falar. Nós temos, na fé, João Batista Rusteng. E o Chico ainda confirma isso depois. Porque tem gente que não gosta do Rusteng. Não estou defendendo bandeira de Rusteng. Só estou dizendo que está lá no livro. Nós temos na filosofia, Leon Denis. Nós temos na astronomia, Camille Flammarion. Nós temos na ciência, Gabriel Delane. E outros tantos, né? Aí nós temos Bezerra de Menezes, que eu coloquei em 1831, mas ele trabalhou a partir de 1876, quando tornou-se espírita. Zilda Gama, que nasceu em 1878. Ivone Pereira, nasceu em 1900. Não é 6 não, 1900. Chico Xavier, nasceu em 1910. João Nunes Maia, em 1923. E o Divaldo Franco, em 1927. Esse grupo de trabalhadores, principalmente do Brasil, país que mais trabalhou o espiritismo, são 13.100 espíritas no Brasil. São Paulo em primeiro lugar, Minas Gerais em segundo lugar, de quantidade de centro espírita. A nação com maior quantidade de espíritas, claro, porque é aqui o celeiro, mas do celeiro deve se irradiar para o planeta inteiro. E enquanto os homens espirituais, como sempre, estão lançando as suas vozes, a humanidade também está lançando as suas. A humanidade negativa é aquela que nós falamos lá da Cidade Cruzada. Primeira Guerra Mundial, 1914. A Segunda Guerra Mundial, 39. E no meio da Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa. São elementos, são complementos onde o negativo está na terra, o homem guerreiro. Mas a sementeira, os semeadores, as sementes de luz são lançadas, preparando o terreno para a segunda metade, que vai de 1957 a 2057. Considerando o seguinte, fenômeno pós-guerra mundial, a guerra acabou em 45, a guerra acabou em 45, 57 tem 9 anos. Toda a coletividade que vem agora, ela vai sofrer um impacto direto da guerra. É uma guerra mundial. Atingiu o planeta inteiro. Um fenômeno de pós-guerra. Reencarnação em massa dos habitantes do umbral aqui na Terra. Quebra de todos os tabus. Um lema, uma ideologia. Sexo, drogas, rock and roll. Vamos ver. A nossa querida Eigorinha Cunha, ela desenhou a cidade de Nosso Lar. E dentro da cidade de Nosso Lar, ela desenhou também as esferas espirituais do planeta, dando uma ideia para nós. Então nós temos ali a crosta planetária. Deu a ideia? Aí nós temos 3 faixas, uma cinzentinha, uma cheia de ciclos, e uma amarelinha com a estrela de 6 pontas. Aquilo é umbral. Umbral 1, umbral 2, umbral 3. A estrela é a cidade de Nosso Lar. É a estrela de Davi. A cidade de Nosso Lar tem toda a sua estrutura, a sua geografia, a estrela de Davi. Aí o azul claro e as outras 3, a 4ª esfera, plano espiritual, 5ª esfera, 6ª. E para dentro nós temos a subcrosta, a cidade do Gregório, da Libertação, do livro Libertação. Todo o livro de André Luiz vai falar de uma cidade. Nosso Lar, 3ª esfera. Os mensageiros, a 2ª esfera, descendo. Igual um elevador, descendo. 2ª esfera. Ação e reação vai dar notícia daquela 1ª esfera. Obreiros da vida eterna vai dar notícia da transição entre a 1ª e a 2ª e entre a crosta e a 1ª. O Libertação vai falar daqueles habitantes que estão na subcrosta. Essa é a questão. André Luiz nos mostrou os espíritos, com as visitas que ele fez às regiões. Allan Kardec inseriu na questão 100 e seguintes do Livro dos Espíritos, a escala espírita. Ele diz assim,
terceira ordem, oitava classe, espírito tal. Ele é assim, espírito. Quando encarnar, será assim como homem. Ou seja, o ser humano é um espírito encarnado que apresenta, enquanto homem, as qualidades que ele tinha enquanto espírito. Natural. Nasceu para melhorar. Está abafado. Não é tão ruim quanto ele era, espiritualmente falando, que está sem corpo. Mas, ainda assim, ele representa aquilo que ele era. Quantos espíritos pertencem à Terra? Vamos ver aqui a estatística. A Terra tem aproximadamente 24 bilhões de espíritos que vivem nela. Em 1950, após guerra, nós tínhamos encarnado na Terra 2 bilhões e 400 milhões. Ora, se são 24 bilhões e nós temos 2 bilhões e 400, nós temos apenas 10% do contingente encarnado. 10%. 90% está desencarnado. A pressão psíquica exercida sobre o encarnado é gigantesca. Gigantesca. Mas olha o desafio. No ano 2000, apenas 50 anos depois, mesmo com o desenvolvimento da pílula anticoncepcional e de vários outros métodos anticonceptivos, nós, e com toda a morte que teve, nós triplicamos a quantidade de gente na Terra. 6 bilhões e 400 milhões, o censo de 2000. De 2000 até agora, são 17 anos, nós temos 7 bilhões e 500 milhões. Tem um calendário mundial. Quando a gente coloca o calendário mundial, ele está contando quanto gente está sendo registrada naquele momento. 7 bilhões, 500 milhões, 900, e vai, tá, e não para. É gente demais que nasce. Ou seja, hoje, nós temos 1/3 de toda a população do planeta encarnada e 2/3 desencarnada. Então ninguém tem mais 10 obsessores, não. Só sou egoísta demais, orgulhoso demais. Porque hoje dá nem 2 para cada um, porque cada encarnado tem 2 desencarnados para ele. Mas tem muita gente boa, né? Então o obsessor não tem, vai caçando tanto obsessor assim não. Se faz o erro é porque é daqueles espíritos que estavam lá querendo fazer erro. Porque não é mais caso de espírito, não, né? O espírito já diminuiu a quantidade de espíritos. O umbral está esvaziando, fazendo uma limpa. Passa o fogo purificador, narrado Nobreza da Vida Eterna, e narrado na Ação e Reação. Passa o fogo purificador, o espírito sai da toca, é atraído pelo centro genésico de alguém, é fecundado, porque a fecundação hoje é igual mato no tempo de chuva, e ele nasce. Mas eu quero trazer o dado, né? Livro roteiro, Emmanuel, Chico Xavier. Ano, publicação do livro, 1952. Psicografia, 1951. Emmanuel escreveu assim: de portas abertas à glória do ensino, a Terra, nas linhas da atividade carnal, é, realmente, uma universidade sublime, funcionando em vários cursos e disciplinas, com 2 bilhões aproximadamente, já sabemos aqui agora, 2 bilhões e 400, que esse é o censo do mundo, é o censo do planeta, com 2 bilhões aproximadamente matriculado nas várias raças e nações, carnado. Mais de 20 bilhões de almas conscientes desencarnadas, 22. Sem nos reportarmos aos bilhões de inteligência subhumana. Esses bilhões, isso aí são estudos, a Honor fazia e outros faziam, e nós vamos buscar no próprio texto, quando ele considera os autóctonos que vivem no centro da África, alguns aborígenes australianos. Adotamos considerar esses bilhões aí, pela conjuntura de encarnados e desencarnados, 2 bilhões. Então, por isso que é mais ou menos. Mas, no mínimo, 22 bilhões já tem o registro aqui. E tem outros bilhões que nós não sabemos quanto. Pode ser 5, 10, 20, 40, 50, 1 milhão. Mas não deve ser esse tanto de espírito primitivo aqui na Terra, né? A Terra não é mais um plano primitivo. Sem nos reportarmos aos bilhões de inteligências subhumanas que são aproveitadas nos múltiplos serviços de progresso planetário. Cercam o domicílio terrestre, demorando-se em outras fases de evolução. Inteligência subhumana não é animal. Inteligência subhumana é primitivo, que ainda está aqui. Então não pode ser muita gente. Tem que ser um contingente pequeno. Consideramos aqui cerca de 10%, né, do total, para dar sempre o equilíbrio. Sempre o equilíbrio. Tá certo? Essa é a ideia. Então está no livro, pelo menos 22 bilhões. Se nós tivermos errado com 24, 22, Emmanuel já deu a notícia aqui para nós. É o censo do mundo espiritual.
Dessa população, no livro Voltei, do irmão Jacó, psicografia de Chico Xavier, nós vamos ter a seguinte separação. 2/3 caminham da irracionalidade para a inteligência, ou da inteligência para a razão. Então, naquele processo todo, 2/3 vão estar entre a irracionalidade e a razão, é um contingente menor, e um contingente maior, da inteligência para a razão. 1/3 em trânsito da razão para a humanidade. Ou seja, a gente já tem uma razão boa, agora nós estamos começando a ficar mais humano. Sentimento de afeto, orar pelo outro, distribuir cesta para o outro, acolher o outro. Trabalho de sensibilidade. Agora, isso aí então está lá, os 3/3. Em esferas mais elevadas do planeta, aí já fugiu aqueles da erraticidade, né? Que tem que ficar encarnando na Terra. Encarna por trabalho, por missão. Em esferas mais elevadas do planeta, outros bilhões de almas caminham da humanidade para a angelitude. Já atingiram a humanidade, estão caminhando para a angelitude. São os grandes missionários. Muitos daqueles nós já citamos e outros tantos que não foram citados, não é? Nem conhecidos. Emerge na década de 60 enquanto fenômeno sociológico. Nós fizemos uma análise, questão 100 do Livro dos Espíritos, Escala Espírito, informação da obra de André Luiz, e fomos vendo, se encarnou em massa, porque tinha 2 bilhões, tem 6 bilhões, o que aconteceu? Quem que encarnou? Os que moravam em nosso lar ou os que viviam no umbral? Os que moravam nas cidades espirituais ou os que viviam no umbral, queriam invadir, tinha que colocar cerca elétrica na cidade espiritual? Habitante de nosso lar fazendo tráfico de droga com morador de umbral, de comida. A casa da Fabiana de Cristo dava tiro em espírito que queria invadir. Está lá no livro. Está lá no livro. Aí encarnou em 50 anos, encarnaram. Triplicou, né? Entre morte e nascimento, nós temos 6 bilhões e 400, né? Olha a situação, de 2 passou para 6, mais 4 bilhões de espíritos. Então, na década de 60, a década de 60 produziu o seguinte fenômeno para nós. Eu trabalhei com a juventude, foi falado aqui. Então, eu trabalhei com o jovem. Eu não falei de política, não falei da economia, não falei da literatura, não falei da poesia, não falei do teatro, não falei do cinema, não falei nada disso. Falei da música. Por quê? Porque é a música que captura o jovem. A força juvenil está na música. Então, nós colocamos, emergiu na juventude, chegando à juventude na década de 60, nasceu em 1940, 45, 50. Na década de 60, chegou a juventude, década inteira, a turma que propôs sexo, droga e rock and roll. Começou nos Estados Unidos da América e repercutiu na Inglaterra. Elvis Presley e John Lennon, Paul McCartney, os Beatles. Abriu um horizonte novo e sacudiu a juventude, sacudiu o homem, sacudiu aqueles espíritos que estavam num umbral cheio de desejo, vieram tudo para a terra para fazer as coisas que eles desejavam. Liberação sexual, sexo livre, desde os anos 50 já começaram esse movimento, né? Sexo livre. Emmanuel escreveu o livro Vida e Sexo em 1970. Por quê? Em 1968, nos Estados Unidos, em Nova York, 500 mil jovens fizeram um fenômeno do final de semana lá, sexo, droga e rock and roll. Foi uma coisa confusa, foi um negócio doido. Nunca se fumou tanta maconha quanto naquela ocasião. É complicado, gente. Olha a situação. A pílula anticoncepcional já existia, nós estamos falando dela aqui. A mini-saia, inventaram a mini-saia. Mini-saia é dor de cabeça, né? Para o namorado, não é mesmo? Ou para o pai. A maconha e o LSD era a droga da época, era a droga da moda, não é? Era a viagem do LSD. O LSD foi usado na psicologia. A psicologia transpessoal começa com o LSD. Stanislav Grof. Aí a Sociedade de Medicina Americana proibiu. Era droga, tirou o LSD. Aí foi outra maneira de entrar em estado alterado de consciência. O Chico Xavier tomou um chazinho, a Emmanuel deu para ele. A semelhança do LSD está no livro Entrevistas. Nós não vamos entrar no caso aqui, senão o tempo não dá. O Woodstock é o fenômeno juvenil lá em Nova York. 500 mil jovens. 1968. E a população não tinha 8 bilhões igual agora, não, né? Tinha bem menos. Década de 60.
A década de 60 trouxe a década de 70. Falou, vem para aqui que o negócio está gostoso. E a década de 70, ela traz o segundo andar do Brau. Eu estava colocando, agora eu vou falar. Aquele desenho da Igorinha Cunha, a década de 60, prioritariamente, não exclusivamente, e não, essa prioridade não é a maioria esmagadora, é uma maioria, vem de todas as esferas, inclusive da cidade espiritual também, de nosso lar, inclusive dela, mas prioritariamente da terceira esfera, daquela onde está nosso lar, daquele umbral 3, umbral leve. Aí vem o segundo umbral 2, umbral um pouquinho mais pesado. Lá em Belo Horizonte nós tínhamos um show de final de semana, chamava Forró 1, Forró 2, Forró 3. Igualzinho, umbral 1, umbral 2, umbral 3, o que acontecia lá no forró. Aí o rock and roll, dos Beatles, I wanna hold your hand. Olha o John Lennon, tão suave, eu quero pegar na sua mão. Aí o outro aqui vai assim, foi com medo de avião que eu segurei na sua mão. Essas coisas tudo eram a década de 60. Só que a década de 70 o negócio ficou complicado, porque um prepara o outro e piora o quadro. A década de 70 traz para nós temas demoníacos nas músicas já. Tem coisas legais, mas tem tema demoníaco, começa com os Rolling Stones, quando ele fala simpatia pelo demônio, simpatia pelo diabo, Sympathy for the Devil, é um título de uma música, abrindo um novo horizonte, que a gente vê nas camisetas todos os dias. E aí já não é mais maconha nem LSD, é cocaína, heroína. Piorou o negócio, a década de 70 infesta a coletividade de cocaína. Surge também, porque até o Vietnã, as contestações, os Estados Unidos entrou numa guerra complicada do Vietnã, uma coisa desnecessária. Mas nós estamos vendo todo um processo humano, é um umbral vindo para a Terra, para poder ter os movimentos de transição que nós estamos vivendo. E a proliferação de juventude espírita, porque começa na década de 80, final da década de 70, começa o grande movimento da juventude espírita, que era o investimento de Jesus para a nova era, trabalhador da última hora, vem trazer o aspecto de renovação. Década de 80. A década de 80 veio o primeiro andar do umbral grosso, umbral pesado, heavy metal. O negócio aí pesou. Agora é pesado, não é? O Iron Maiden, que eu não coloquei, eu tirei o nome das bandas todas. Mas o Iron Maiden, o que ele resgata? Ele resgata o Egito, traz um boneco egípcio. As múmias faraós que não voltaram para a capela, estão tudo perdido, foi trazido agora no heavy metal. As imagens, os temas satânicos ampliam. Antigamente eu trazia uma letra do Metallica, eu parei, não pus mais, porque a vibração baixava muito a letra, né? Droga cada vez mais utilizadas. Aí entra crack, merla, anfetamina, gente. Uma rave, uma festa, anfetamina. A lambada, aqui no Brasil é lambada, lá na Bahia. Lambada na minha terra era vara de marmelo na cacunda do cara. Não é? Aqui é a vara de marmelo na cacunda espiritual, é mesmo. A violência, quem passou dos 30 sabe disso aqui. A década de 80 virou um fenômeno complicado. As favelas, favela física e favela moral. Classe média brasiliense colocando fogo em índio, não é? E coisas assim semelhantes. O sensualismo exagerado surge no Rio de Janeiro, o funk carioca. Quem lê o livro Nas Fronteiras da Loucura, do Manuel Filomeno de Miranda, vai ver o momento do carnaval. Mas imagina o funk carioca se ele fosse escrever sobre o funk, que é da mesma época, não é? E o início dos encontros de juventude espírita. A renovação tem sequência. Nós estamos indo só para dar ideia de ciclo, de como que o processo vai se dando. Agora a década de 90. Década de 90 é subcrosta, é a cidade do Gregório vindo para a Terra. A cidade é subcrosta lá, trevas. E aí o negócio já piorou. Falando para os jovens, no estilo de música, no estilo da velocidade e da potência do rock. Thrash metal, black metal, dead metal, trash, lixo, né? Coisa ruim. O exacerbado da violência, da droga. Aí nós vamos dando a ideia. Uma desagregação política, social, econômica, moral. Imagens cada vez mais chocantes. Tem um acidente, isso corre, todo mundo quer ver imagens, né, situações delicadas, um drama. Quer dizer, nós nos alimentamos de uma coisa complicada, porque se há publicidade é porque tem o consumidor, é preciso mudar, não é? Então, são imagens cada vez mais chocantes. De 2000 a 2021, 21 anos, 3 períodos de 7 preparatórios, né? O que nós colocamos ali? Nós estamos em curso. Continua a repercutir os processos anteriores, porém, inicia
um processo de fechamento das comportas do umbral. Estava aberta, podia nascer quem quisesse. Dentro das orientações espirituais, claro. Começa a fechar. Não é? E início da encarnação de espíritos vinculados às colônias espirituais. Começa a encarnar espíritos em maior quantidade, entre 2000 e 2021, em maior quantidade das colônias espirituais. Depois de 21, reencarna os espíritos vinculados à quarta esfera espiritual. Já é coisa bem melhor. Continua os processos de adequação geológica da Terra, tremores de terra, essas adequações. Pendular, né? No livro A Gênesis, Allan Kardec trata do pêndulo da Terra. 23 graus da inclinação do eixo, inclina e volta, não é? Vai voltar, estava inclinado 23 graus, vai verticalizar. Já verticalizou 6 milímetros, segundo os terremotos que teve. Abalo físico e moral. Proposta de renovação social levada a sério, porque tem proposta, só não é colocada em prática. Tem ideia, só não tem quem coloca em prática. Nós estamos nos preparando. Grande busca de espiritualidade. Êxodo, maturidade do planeta. Êxodo, levar para outro planeta quem não foi aprovado nos testes. E a chegada à Terra de espíritos vindo de outros planetas, já foi falado, está no livro Transição Planetária. Nas obras, o Sueli faz um comentário sobre essas obras do Manuel Filomeno de Miranda, abre um horizonte, falando desses espíritos que vão chegar para a Terra. É o final da transição e início da regeneração, que é um período de transição. Deus, Jesus, bons espíritos, espiritualidade. Tudo isto é muito bacana. Rapidamente aqui, as idades da Terra, só para recapitular, 4 bilhões de anos formada a Terra, 3 bilhões de anos são inorgânicos, chega o protoplasma a 1 bilhão e 500 milhões de anos, está no livro Evolução em Dois Mundos, e A Caminho da Luz, uma evolução em 2 mundos dá a data. O surgimento do Homo sapiens, 200 mil anos. A aventura humana na Terra vai até quando? Pergunta. Essa pergunta foi feita em outubro de 1954, publicada na revista da Legião da Boa Vontade. Foi publicada num livro que está só em virtual, eu não tenho livro, mas eu tenho a revista da Legião da Boa Vontade, conferi com o que estava na internet. Emmanuel fala sobre Ramatiz, é assim que acha esse texto na internet. Conferi, estudamos sobre isso, muitas vezes lá em Belo Horizonte, para fazer essas contas que vão vir aqui agora. Pode Emmanuel dizer, estou acabando aqui, concluindo. Pode Emmanuel dizer-nos algo a respeito da verticalização do eixo da Terra e das transformações que esta sofrerá segundo o Ramatiz? Resposta. Afirma nosso orientador espiritual que não podemos esquecer que a Terra, em sua constituição física, propriamente considerada, possui os seus grandes períodos de atividade e repouso. Cada período de atividade, cada período de repouso da matéria planetária, que hoje representa o alicerce de nossa morada temporária, pode ser calculado, cada um, em 260 mil anos. No todo, 520 mil anos. 520 mil anos, um ciclo, um período inteiro. Atravessando o período de repouso, passados 260 mil anos, né, de repouso, a vida se reorganiza, enxameando de novo nos vários departamentos do planeta, representando assim novos caminhos para a evolução das almas. Assim sendo, os grandes instrutores da humanidade, nos planos superiores, consideram que, desses 260 mil anos de expansão, de atividade, 60 a 64 mil anos são empregados na reorganização dos pródromos da vida organizada. É um percentual, é um tempo de transição. Logo em seguida, surge o desenvolvimento das grandes raças que, como grandes quadros, enfecham assuntos e serviços que dizem respeito à evolução do espírito domiciliado na Terra. Assim, depois desses 60 mil anos, temos, seguindo lá na frente, temos sempre grandes transformações de 28 em 28 mil anos. Depois do período de 64 mil anos, tivemos 2 raças na Terra, 2, cujos traços se perderam por causa de seu primitivismo. Logo em seguida, podemos considerar a grande raça lemuriana como portadora de uma inteligência algo mais avançada, detentora de valores mais altos nos domínios do espírito. Após a raça lemuriana, em seguida aos 28 mil anos de trabalho lemuriano, propriamente considerado, chegamos ao grande período da raça Atlântida. Era de outros 28 mil anos, de grandes trabalhos, no qual a inteligência do mundo se elevou de maneira considerável.
achamos-nos agora nos últimos períodos da grande raça ariana. Podemos considerar essas raças como grandes ciclos de serviço em que somos chamados de 1000 modos diferentes em cada ano de nossa permanência na crosta ou fora dela, ao aperfeiçoamento espiritual, que é o objetivo de nossas lutas, de nossos problemas, de nossas grandes questões na esfera de relação uns para com os outros. Assim, considerando, será mais significativo e mais acertado para nós que venhamos a estudar a transformação atual da Terra sob um ponto de vista moral. Só para fazer o processo aqui. Ponto de referência, surgimento do homem. 200 mil anos antes do Cristo, dos 60 a 64 mil, nós usamos 63, que são 7 períodos de 9 mil, 137 mil. Primeira raça mãe, primitiva, sem registro. Segunda raça mãe, primitiva, sem registro. Terceira raça mãe, lemuriana. Quarta raça mãe, Atlântida. Quinta raça mãe, ariana, que vai até 3.000 depois do Cristo. Sexta raça mãe, mundo feliz. Expiação e prova para nós começa com a chegada de Jesus na Terra e a regeneração 1000 anos após, que regeneração também é um mundo de transição. 1000 anos somente. 3.000 anos, expiação e prova e regeneração. Porque até Moisés ainda era primitivo. 28 mil anos de raça mãe, mundo feliz. E sétima raça mãe, mundo divino, mundo celeste, 28 mil anos, segundo nossas interpretações, com essa fala de Emmanuel. É uma fala que merecia uma consideração melhor. No livro A Gênese, Allan Kardec coloca 25 mil, que é o dado da ciência, e 869 anos. Divaldo Franco, quando fala disso, coloca em 26 mil anos. E Emmanuel coloca 28 mil anos. Por que Emmanuel coloca 28 mil anos? Nós pensamos que a semelhança do ano bissexto, porque não dá para rodar e ficar direitinho, zerinho, no último minuto, no último segundo, no último milésimo, não tem jeito, fica um tempo, sobra um tempo, como acontece com o nosso calendário, cada ano, cada 4 anos, um dia. Então, num período de 520 mil anos, fazendo todo esse processo, faz o período inteiro, divide numa divisão exata, e nós temos, então, falado 28 mil cada um nesse sentido. A ciência fala 25 mil, nós sabemos, está no livro A Gênese de Allan Kardec, capítulo 9, ele vai tratar disso, né? E Emmanuel deu uma ideia, ampliando para nós o horizonte, e nós temos que parar por aqui, que eu acho que o meu tempo acabou, né? Acho que até passou. Estou indisciplinado hoje. Na casa de meu pai é muito mal. Essa mensagem está no capítulo 41 do Pão Nosso. Não vou ler ela agora não, porque senão eu extrapolo demais o tempo, tá? É o livro Pão Nosso, capítulo 41. Muito obrigado, gente, pela atenção de vocês e muita paz a todos. Deus abençoe.